eu sou a Bruna Vasconcelos, professora de História da Rede Estadual do Paraná, e essa é a quinta aula do produto final da minha dissertação de mestrado, cujo título é História Ambiental e Ensino de História através da Teoria da Complexidade do Edgar Morin. Nessa aula, nós vamos tratar especificamente sobre a teoria da complexidade e os princípios que é aplicável ao conhecimento. Nós vimos que a teoria da complexidade, ela é, na realidade, várias descobertas que foram feitas no século XX que colocaram limites para os pressupostos da simplicidade, da estabilidade, da objetividade, que são os pressupostos da ciência tradicional. A princípio, quando você pensa em teoria da complexidade, vem a ideia de alguma coisa muito difícil de ser entendido. Na realidade, complexidade significa aquilo que está tecido em conjunto. Complexos é uma palavra que vem do latim, que significa estar junto. A teoria da complexidade, então, ela é uma via que problematiza a questão da fragmentação do conhecimento. Para Morin, a gente precisa pensar o conhecimento e a estrutura dele de uma forma totalmente conectada. Nós não podemos compartimentar, a gente tem que tratar das relações entre os conteúdos. Por isso, Morin fala que é difícil essa complexidade no sentido de que a gente precisa reformular o pensamento. Reformar o pensamento significa não pensar mais sobre os pressupostos da ciência tradicional, como ele indica nessa citação. Eu diria que a condição primeira e decisiva para esse combate, antes mesmo das questões de ação e organização, e até da tomada de consciência, é pensar de outra maneira, isto é, não funcionar mais segundo o paradigma dominante. Morin, 2007, página 115. Para ver a reforma do pensamento, Morin trata de uma questão muito importante na sua obra, que é a questão da cegueira do conhecimento. Ele fala que todo conhecimento comporta riscos e também ilusões, ou seja, na perspectiva do autor, a educação do futuro precisa tratar da questão do que o conhecimento ele não é um espelho da realidade, todo conhecimento passa por erros. O conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo externo. Todas as percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais com base em estímulos ou sinais captados e codificados pelos sentidos. Daí resulta, sabemos bem, os inúmeros erros de percepção, que nos vem do nosso sentido mais confiável, o da visão. O erro de percepção acrescenta-se o erro intelectual. O conhecimento por meio de palavra, de ideia, de teoria, é o fruto de uma tradução-reconstrução por meio da linguagem e do pensamento, e por consequente está sujeito ao erro. Morin, 2000, página 20. O autor trabalha então com a questão dos erros do conhecimento. Todo conhecimento comporta esses erros, sejam os erros mentais, intelectuais, os erros da razão, as cegueiras paradigmáticas. A gente está sempre condicionado à ilusão. A gente pode ensinar isso para os alunos, e essa é uma condição essencial na educação, segundo Morin. Para ele, ensinar essas interrogações representa o oxigênio da educação. Para mim, eu considero que se a gente ensinar que o conhecimento passa por erros, a gente pode construir cidadãos que consigam dialogar melhor, tendo em vista que as convicções e as certezas desapareceriam. Quando um aluno ou alguém tem uma convicção muito certa sobre a realidade, ele não consegue mais dialogar. Então, se nós ensinássemos que as nossas concepções passam por erros mentais, erros da razão, erros da memória, a gente conseguiria talvez tratar da questão principal. Quando a gente trata dos erros, a gente minimiza a questão do erro no conhecimento. A maior certeza que nos foi dada é a da indestrutibilidade das incertezas, não somente na ação, mas também no conhecimento. Segundo Morin, então, a maior certeza que nos foi dada é a da incerteza, e a maior certeza que nós temos são os dos erros do conhecimento, e esses erros foram trazidos por essa ciência a partir do século XX que o Morin está incorporando na teoria da complexidade. Então, segundo Morin, ele trabalha com a ideia de meta-verdade. Isso significa que ele não nega que existe a verdade, mas a verdade ela é um processo que a gente deve sempre caminhar, um processo infinito que a gente deve buscar, e não algo pronto. Na sua obra, o Morin trabalha com 7 princípios diretivos para você pensar de forma complexa. Esses 7 princípios são: o primeiro, o princípio sistêmico ou organizacional, o princípio hologramático, o princípio do círculo retroativo, o princípio do círculo recursivo, o princípio da autonomia e dependência ou da auto-organização, o princípio dialógico e, por último, o princípio da reintrodução do conhecimento em todo o conhecimento.
Eu vou tratar com vocês cada um desses princípios de forma bem resumida para a gente ter uma ideia de como que funciona a teoria da complexidade. O primeiro princípio, sistêmico ou organizacional, ele liga o conhecimento das partes ao conhecimento do todo. Ele analisa os eventos e as suas relações. Então, você tem que trabalhar a relação entre a parte e o todo. Nesse sentido, você tem que compreender que o todo é mais do que a soma das partes e que o todo é, ao mesmo tempo, menos do que a soma das partes. O segundo princípio, o princípio hologramático, entende que as partes estão no todo e que o todo está na parte. Holograma é uma imagem física que apresenta, nos menores pedaços dessa imagem, a complexidade e a relação com o todo. Você pode pensar o princípio hologramático em relação à sociedade e ao indivíduo. Por exemplo, o indivíduo, que é a parte, está na sociedade, e a sociedade, por meio da cultura e por meio da linguagem, das leis do Estado, também está no indivíduo. Então, é uma relação em que as partes estão no todo e o todo está na parte. Esse é o princípio hologramático. Pelo fato evidente da possibilidade do ser humano carregar em si totalidade do seu entorno, pois as tradições culturais, as relações convivais, a educação que o indivíduo recebe ao longo de sua vida e etc., proporciona-lhe uma parte da totalidade do seu tempo. Desta forma, o indivíduo representa uma parte da totalidade histórica. Rodrigues, 2011, página 68. Rodrigues é um autor que trabalha com a teoria da complexidade aplicada ao ensino de história. E ele fala que quando a gente estuda um indivíduo, a gente está estudando também a totalidade do contexto histórico em que ele está inserido. E isso se faz à luz do princípio hologramático. O terceiro princípio, o princípio do círculo retroativo, e o quarto princípio do círculo recursivo, eu vou tratar em conjunto porque ambos falam sobre a causa e consequência. O princípio do círculo retroativo entende que a causa age sobre o efeito e o efeito age sobre a causa. Então, a causa gera um efeito e esse efeito retroage na causa. O princípio do círculo recursivo entende que os produtos e os efeitos são eles produtores e causadores daquilo que os produz. Nesse processo recursivo, os produtos são necessários para a própria produção do processo. Para ficar mais fácil a gente entender esse princípio, basta a gente pensar na relação indivíduo e sociedade. O indivíduo, ele gera a sociedade, mas as relações entre as sociedades gera o indivíduo. Os indivíduos produzem a sociedade nas interações, e estas, à medida que surgem, produzem a humanidade desses indivíduos, provendo-lhes a cultura e a linguagem. Rodrigues, 2011, página 68. Estes dois princípios, o retroativo e o recursivo, tentam trabalhar com a ideia de causa e consequência. Se vocês pensarem então no indivíduo e na sociedade, você tem a ideia de que o indivíduo gera a sociedade, mas a sociedade também gera o indivíduo. Para ficar mais fácil a gente entender o que o Morin quer trabalhar com causa e efeito, eu também trago uma citação dele mesmo sobre esse assunto. O que é uma causa? Pretendo aprender a ultrapassar a causalidade linear causa e efeito, compreender a causalidade mútua interrelacionada, a causalidade circular, retroativa, recursiva, as incertezas da causalidade, porque as mesmas causas não produzem sempre os mesmos efeitos, quando os sistemas que elas afetam têm relações diferentes e porque as causas diferentes podem provocar os mesmos efeitos. Morin, 99, página 77. O que o Morin está tentando trabalhar nessa citação e com esse princípio recursivo e retroativo na realidade é uma ideia diferente para a ideia de causa e consequência que a gente tem. Quando Newton estipulou a lei da ação e da reação, ele disse que toda reação tem a mesma força e mesma intensidade do que a ação, no mesmo sentido, só que em direções opostas. Isso traz uma ideia simplificada de ação e reação. Na perspectiva do Morin, a ação e reação é complexa. Pequenas causas podem gerar grandes problemas. Pequenas causas podem gerar grandes transtornos e grandes causas podem trazer pequenos problemas. Ao mesmo tempo, causas semelhantes podem gerar produtos, resultados diferentes, enquanto que causas diferentes podem gerar produtos semelhantes. Se a gente pensar na questão ambiental, por exemplo, um acontecimento num outro lado do planeta pode interferir numa realidade onde não tinha conexão direta com essa realidade.
A gente também pode pensar o princípio recursivo e retroativo em relação ao tempo histórico, uma vez que a gente sabe que para entender o presente a gente precisa entender o passado, mas para entender o passado a gente precisa entender o presente, gerando esse círculo retroativo e recursivo na nossa compreensão. O quinto princípio, o da autonomia e dependência ou auto-organização, são os sistemas complexos que se auto-organizam independente dos estímulos externos. Segundo esse princípio, você tem a questão da autonomia e dependência em conjunto. Por exemplo, um cidadão, para se tornar independente, precisa da cultura da qual ele é dependente. Quando eu tratei da questão da autonomia e da dependência no quinto princípio, nós tratamos de dois termos que são antagônicos, mas ao mesmo tempo são complementares. Isso se refere ao sexto princípio que o Morin traz, que é o princípio dialógico ou paradoxos. Segundo esse princípio, opostos simultaneamente antagônicos e complementares se juntam. É a noção de que a gente deve trabalhar com questões opostas no mesmo sistema. Isso o Morin traz, por exemplo, com a questão da desordem e da ordem, da junção e da disjunção, do permanente e do impermanente, das ideias contrárias. Elas devem ser pensadas todas em conjuntos. A gente não deve excluir ou tratar uma coisa como uma ou outra como outra, porque são opostas. Na realidade, a gente tem que tratar essas questões que deveriam ser opostas como complementares. O último princípio, o princípio 7, é o princípio da reintrodução do conhecimento em todo o conhecimento. Reitera o observador na sua observação e na sua concepção. Ou seja, reintroduzir o conhecimento no conhecimento significa reiterar o observador, quebra com aquela objetividade. Quando você traz de novo o observador para a pesquisa, você está trazendo junto as concepções que ele tem sobre o universo, sobre a realidade, ele está inserido numa cultura, numa linguagem, então você está inteirando aquilo que constrói o conhecimento dentro do conhecimento. Trata-se de uma construção que é certamente sempre incerta, porque o sujeito encontra-se inserido na realidade que pretende conhecer. Não existe o ponto de vista absoluto de observação, nem o metasistema absoluto. Com o sétimo princípio, a gente retorna então na cegueira do conhecimento. Juntando todas essas questões, você tem ordem, desordem, caos, causas que agem sobre o efeito, efeitos que agem sobre a causa. Você não tem uma realidade simplificada e nem mesmo uma realidade compartimentada. A teoria da complexidade, ela pensa as coisas em conjunto. E isso tem que ser trazido para o sistema de ensino e para a nossa organização do pensamento. Quais são as contribuições que a teoria da complexidade pode trazer para o ensino de história ou para os estudos do passado? Segundo Morin, ele espera que a gente interprete o passado à luz desses diretivos da complexidade, que a gente agregue na interpretação da história o caos, as perturbações, a incerteza do conhecimento, as desordens, esses opostos que se complementam. Então eu vou trazer uma citação que pode mostrar com uma forma mais clara como que ele entende que a história deve ser interpretada. Quanto à contribuição da história para o conhecimento da condição humana, ela deve incluir o destino, a um só tempo, determinado e aleatório da humanidade. Todas as consequências sairiam da conscientização de que a história não obedece a processos deterministas, não está sujeita a uma inevitável lógica técnico-econômica ou orientada para um progresso imprescindível. A história está sujeita a acidentes, perturbações e às vezes a terríveis destruições de populações ou civilizações em massa. Não existem leis da história, mas um diálogo caótico, aleatório e incerto entre determinações e forças de desordem, e um movimento, às vezes rotativo, entre o econômico, o sociológico, o técnico, o mitológico, o imaginário. Nota-se que Morin espera que a história incorpore exatamente os pressupostos que a gente estudou, os princípios do caos, da incerteza, das perturbações. O problema é que quando a gente trabalha com a história no ensino, a gente tende a contar as coisas como causa e consequência. É como se aquilo que aconteceu no passado já tivesse premeditado, tivesse uma ordem. A gente não trata sobre as perturbações, sobre o caótico, sobre a desordem, sobre o que uma morte de um presidente, a morte de um personagem importante pode trazer para a sociedade. A gente trata isso como sendo uma causa e consequência de outras coisas. Então, Morin espera que a gente agregue a questão do acidente dentro da história, que a gente entenda que a história não obedece a nenhuma lei, que a gente não trate a história no sentido de cronologia
de linearidade, de causa e consequência. A gente precisa problematizar a história nesse sentido na questão da complexidade. E para isso você precisa contextualizar a história e você precisa trabalhar com a condição humana. A condição humana, inclusive, é uma questão que o Morin trabalha demais. Quem é o ser humano? Ou, perguntando o historiador, quem é o sujeito histórico? Na perspectiva do Morin, a gente não pode trabalhar o ser humano desassociado do meio, a gente não pode trabalhar o ser humano desassociado da natureza e nem desassociar o ser humano da sua concepção biológica. Morin trata, por exemplo, do paradigma que separou e reduziu o ser humano à natureza. Eu vou trazer uma citação que vai fazer a gente problematizar essa questão da separação do homem da natureza também para a gente pensar a crise ambiental. Tomemos um exemplo. Há dois paradigmas opostos acerca da relação homem-natureza. O primeiro inclui o homem na natureza, e qualquer discurso que obedeça a esse paradigma faz do homem um ser natural e reconhece a natureza humana. O segundo paradigma prescreve a disjunção entre estes dois termos e determina o que há de específico no homem por exclusão da ideia de natureza. Estes dois paradigmas opostos têm em comum a obediência de ambos a um paradigma mais profundo ainda, que é o paradigma de simplificação, que, diante de qualquer complexidade conceptual, prescreve seja a redução, nesse caso do humano ao natural, seja a disjunção, nesse caso entre o humano e o natural. Segundo Morin, então, existem dois paradigmas que obedecem à mesma ideia da simplificação em relação ao homem e à natureza. O primeiro, ele entende o ser humano como algo natural. O segundo, pensa o ser humano separado da natureza. Ambos são pressupostos simplificadores, no sentido de que, se você pensar o ser humano apenas como ser natural, você vai estar retirando a parte social do ser humano. Se você pensar o ser humano apenas como social, você está retirando a parte natural do ser humano. Você precisa entender o ser humano como 100% natural e 100% social. O ser humano 100% dentro da natureza e 100% fora da natureza. Essa seria a teoria da complexidade do Morin em relação ao nosso sistema de organização da relação com a natureza. Veja, dentro das escolas, o paradigma predominante é aquele que separa o ser humano da natureza, que retira, que entende o ser humano como um ser sobrenatural. Tanto esse que retira da natureza como o outro, que só entende o ser humano como algo natural, segundo Morin, então obedece à lógica da simplificação e precisa ser problematizado. Um e outro paradigma impedem que se conceba a unidualidade natural, cultural, cerebral e psíquica da realidade humana e impedem igualmente que se conceba a relação ao mesmo tempo de implicação e de separação entre o homem e a natureza. Somente o paradigma complexo de implicação, disjunção, conjunção permitirá tal concepção, mas este ainda não está inscrito na cultura científica. Morin, 2000, página 25 e 26. Quando Morin trata dessa questão, que para a nossa pesquisa é fundamental, a relação ser humano-natureza, ele vai tratar sobre essa disjunção. E ele traz, para pensar a relação ser humano e natureza, os princípios que a gente trabalhou até então, como, por exemplo, o princípio dialógico, que trata de termos que são opostos, mas que são complementares. Você precisa pensar o ser humano ao mesmo tempo integrado da natureza, 100% dentro da natureza, e ao mesmo tempo 100% fora da natureza. Isso porque o ser humano, ele age de forma animal, mas ao mesmo tempo ele tem o seu viés biológico, mas ele também está inserido numa sociedade. O ser humano, portanto, ele deve ser pensado na sua complexidade, não mais a relação disjuntiva, a relação simplificadora do homem com a natureza. Pensar sobre esse viés da teoria da complexidade em relação a questões ambientais pode contribuir para a nossa superação da visão antropocêntrica, que, como a gente vai entender, é essa visão antropocêntrica que gera, portanto, a crise ambiental e a relação destrutiva do ser humano com a natureza. Pensar dialogicamente, pensar na complexidade homem-natureza pode contribuir muito para os estudos da história ambiental. A relação do homem com a natureza não pode ser concebida de forma reducionista, nem de forma disjuntiva. A humanidade é uma entidade planetária e biosfera. O ser humano, ao mesmo tempo natural e sobrenatural, deve ser pesquisado na natureza viva e física, mas emerge e distingue-se dela pela cultura, pensamento e consciência. Tudo isso nos coloca diante do caráter duplo e complexo do que é o humano.
A humanidade não se reduz absolutamente à animalidade, mas sem a animalidade não há humanidade. Essa citação do Morin é perfeita para a gente entender a relação que a complexidade traz para o ser humano e a natureza. O ser humano, então, deve ser pensado ao mesmo tempo dentro e ao mesmo tempo fora da natureza. Ao mesmo tempo como um ser humano natural, biológico, animal, mas ao mesmo tempo como um ser que supera isso, um ser social, um ser que tem consciência. Essa complexidade pode ajudar a gente a entender a relação do ser humano com a natureza de uma outra forma, uma forma complexificada que supera a simplificação, que supera a fragmentação e a disjunção.